Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez ao vivo no Facebook, né? Nós estamos aqui com a proposta hoje de poder conversar um pouquinho com vocês sobre algumas considerações sobre as palavras inferno, Hades, Seol. Essas palavras aparecem bastante na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, né? Lago de fogo, inferno, né? Em algumas Bíblias um pouco mais bem traduzidas aparece a palavra Hades. E nós propomos esse tema porque é uma dessas perguntas que as pessoas fazem no fim de festa, né? E você às vezes está com uma Coca-Cola a mais na cabeça e não consegue responder na hora, e depois você vai se dar conta que tem uma pergunta para ser respondida. E eu vejo que tem algumas doutrinas, né, alguns ensinamentos bíblicos que são antigos, inclusive, e que não passaram pelo crivo de uma pesquisa mais profunda. E isso tem causado, assim, a morte da fé de muitas pessoas também, né, que acreditaram, né, em coisas que foram mal explicadas, que não foram aprofundadas devidamente, e que a tradição religiosa transformou esse tipo de conhecimento leigo em doutrinas, né, em dogmas religiosos, e a qual as pessoas passaram a se apegar neles, né? Você tem aí, por exemplo, pastores pregando sobre a vinda de Jesus num piscar de olhos, né? E não existe piscar de olhos na Bíblia, né? Na verdade, é um abrir e fechar de olhos, é totalmente diferente de um piscar. Nós convivemos muito tempo com o texto de Mateus, né? Assim como um relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, né? E nunca questionamos isso, cantamos corinhos, né? Músicas foram feitas assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então, nós estamos aqui para fazer esse vídeo, porque assim como a palavra céu, né, aparece na Bíblia traduzida de maneira equivocada em algumas passagens, o seio de Abraão, paraíso, são sinônimos dos mesmos lugares, e aí dá uma margem para uma interpretação errônea, né, aquele imaginário cristão de ir morar no céu, né, que é uma outra dessas, mais uma dessas invenções do evangelho que pessoas acreditaram nisso por tradição e não por uma investigação teológica razoavelmente aprofundada, né? Então, daí você vê que isso cria, né, uma série de problemas de interpretação, assim como alguém me perguntou sobre essa questão do inferno, porque essa pessoa leu um versículo e ficou na dúvida, né, com relação ao seu sentido literal, ao sentido... ele acabou lendo, por exemplo, eu vou ler para vocês, eu vou citar para vocês o capítulo 20, né, de Apocalipse, no versículo 14, né, ele fala que e a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte, né? E aí uma pessoa me perguntou, mas, irmão, o inferno não já é o inferno? Quer dizer, o inferno ainda vai ser mandado para o inferno? Quer dizer, ficou um negócio assim meio mal posto, né? Porque isso realmente dificulta para quem nunca leu a expressão lago de fogo, ou já leu até a questão
do inferno de maneira mais bem explicadas, principalmente por Jesus, porque a palavra inferno, ela ocorre em torno de 20 vezes, entre 20 vezes, mais ou menos, no Novo Testamento, só que a maioria destas vezes, a palavra está mal traduzida, na verdade. Então, o que ocorre? Existe uma outra palavra para traduzir o texto, e nós vamos explicar isso aqui de uma forma muito simples, que é uma palavra substituta da expressão inferno, né? Que deveria aparecer mais nas nossas Bíblias. E por algum motivo, o Novo Testamento traz, de uma maneira bastante simplória, a expressão inferno. Então, na verdade, por exemplo, uma passagem muito conhecida que está em Lucas, né? Se a gente for abrir em Lucas, capítulo 16, né? Capítulo 16 e o versículo 23. É aquela famosa palavra, é uma parábola, na verdade, né? Do rico e do Lázaro, né? Então, a maioria das nossas Bíblias vai trazer a expressão, isso é um problema que ocorre bastante na Bíblia da língua portuguesa. Nós vamos encontrar, por exemplo, a Bíblia, tem uma Bíblia brasileira aqui que chama Bíblia de Jerusalém. Ela traz essa expressão de forma correta e a tradução correta nos textos onde a palavra inferno é o lago de fogo, e é isso que nós vamos aqui tentar trabalhar de uma maneira rápida, explicar para você que existe um lugar intermediário para a alma daqueles que estão perdidos. Assim como há também um lugar intermediário para a alma daqueles que estão salvos em Cristo Jesus, né? Você vai lembrar lá que Jesus disse ao ladrão da cruz que ainda hoje você estará comigo no meu paraíso, né? O ladrão que se arrependeu e que reconheceu Jesus. Então, essa expressão paraíso é um dos nomes do lugar onde a alma dos salvos estão aguardando ressurreição. Então, você vê que esse tema, ele se ramifica com outros tantos temas escatológicos que ficaria impossível a gente abordar isso tudo aqui em um único vídeo, né? Porque é um assunto muito extenso. Mas nós vamos tentar aqui de uma maneira rápida, porque a intenção nossa é fazer um segundo vídeo para fazer o fechamento desse tema, né? Então, eu dizia, há um equívoco na tradução da palavra inferno no Novo Testamento. E o equívoco é que em 20 vezes, mais ou menos, que a palavra ocorre, pelo menos 16 vezes ela está traduzida de maneira equivocada. Então, a palavra que deveria estar inserida nos textos onde aparece a palavra inferno é a palavra Hades, que tem uma conotação, e essa sim arremete à compreensão da existência de um lugar intermediário para as almas daqueles que estão fora de Cristo Jesus, ou seja, os que se perderam, aqueles que não alcançaram a salvação. O camarada morre hoje, ele não vai para o inferno. O inferno, dito como condenação eterna, na Bíblia, inferno é o lago de fogo. Na verdade, o lago de fogo é a morte eterna, é a condenação eterna. E, independente de ser um lugar geográfico ou não, esse lugar ainda não foi inaugurado, não há ninguém nesse lugar. Então, o que acontece é que Deus, ele criou esses outros lugares intermediários
para que pudesse os trâmites escatológicos, ou seja, haverá ainda uma ressurreição, haverá ainda uma segunda ressurreição, depois haverá um julgamento final, e a partir daí, o lago de fogo, que é sim, este sim, o inferno final, este será inaugurado. Né? O inferno que foi preparado para o diabo, os seus anjos e todos aqueles que se rebelaram contra Deus. Mas existem outras palavras que vai complementar este assunto, porque esse assunto vem desde o Antigo Testamento. E você sabe que o Antigo Testamento, ele foi posto na língua hebraica, né? E na língua hebraica, a mesma palavra que é traduzida no Novo Testamento para o grego, no Novo Testamento, a palavra é traduzida como Hades. E ela tem um sentido de sepultura, de lugar dos mortos, né? Assim como no Antigo Testamento, essa palavra ela é derivada do hebraico, então ela se chama Sheol, ou Seol, né? Essa palavra, ela ocorre no Antigo Testamento em diversos lugares, né? Assim como outros subnomes ou outras expressões para o mesmo lugar que vão aparecer. No Novo Testamento vai aparecer também uma palavra que ocorre apenas uma vez em toda a Bíblia. E essa palavra é a palavra tártaro. A palavra tártaro é uma expressão também que indica um lugar intermediário, é uma prisão, é uma cadeia para conter os anjos. Isso está lá em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro 2, 4. E ele diz lá que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nas profundezas do Tártaro, reservando-os para o juízo. Então, o Tártaro, ele é um lugar que só ocorre uma vez na Bíblia, e justamente nessa passagem de Pedro, né? Pedro tinha acesso, assim como Judas, da epístola, Pedro tinha acesso aos manuscritos do Mar Morto, e ele tem algumas coisas nas suas epístolas, assim como Judas, que são menções a fatos narrados também nos textos do Mar Morto, né? Nos textos de Enoque. Os pergaminhos antigos de Enoque narram a questão dos anjos que se rebelaram, uma reunião de anjos no cume do Monte Hermon para conspirar contra os moradores da terra. Então, esses textos que relatam problemas de anjos, tanto Pedro como o próprio Judas, ele vai narrar sem muitos detalhes, porque são textos que não têm assim interferência geral na doutrina que estava proposta para os apóstolos anunciar, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então você vai ter, primeiro, a palavra Sheol, que é equivalente a Hades. Sheol, Antigo Testamento hebraico. Hades, Novo Testamento grego. As duas palavras são igual. Onde essas palavras ocorrem? Elas ocorrem em alguns lugares, principalmente onde Jesus não falou. Mas tem lugar que Jesus falou dessa palavra, que é um texto muito conhecido, que é o Lucas 16, 23, né? Ele diz, a passagem do jovem rico, né? E ele diz no 22, ele diz assim, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos os levaram para Abraão. Olha aqui,
aqui também está falando do seio de Abraão, que também é um lugar chamado de paraíso, ou lugar daqueles que dormem em Cristo Jesus. O rico também morreu, mas aí ele diz que foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro no seu lado. Então ele chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, e etc, etc. O versículo 23, então, ele inicia dizendo, no Hades, e essa palavra Hades, na maioria das Bíblias, então, ela aparece como sendo inferno, que é um equívoco, nós vamos explicar isso mais para frente. E a palavra inferno, ela vai ter uma conotação, como eu disse, de lago de fogo, de condenação eterna, né? Porque essa palavra está associada a uma outra palavra que vem do grego, na verdade é uma palavra hebraica, mas que foi transliterado para o grego, que é a palavra gina. A palavra gina é uma palavra que foi transliterada porque ela é oriunda da junção de duas outras palavras, né? Abismo ou vale, que junta com sofrimento, ou seja, é conhecido em Israel um lugar chamado Vale de Inom. O Vale de Inom, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, é um lugar onde Manassés, né? Manassés, ele mandou matar os filhos dele e esse lugar, então, ele aparece no Antigo Testamento, né? No livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 33, no versículo 6, ele foi chamado de Vale de Inom, né? E historicamente esse lugar também é conhecido como um lugar de depósito de lixo, onde o fogo queima dia e noite sem parar. Nas redondezas de Jerusalém tem um lugar que é um grande lixão que fica nesse lugar chamado Vale de Inom. Este Vale de Inom, ele é associado à palavra Gina, que também é considerado chamado lugar de sofrimento. E quando a Bíblia traz a expressão lago de fogo, ele está se referindo ao Gena, ou o Vale de Inom. Tá? Então, esse texto de Apocalipse 20 é o texto que gera uma série de controvérsias, porque ele traz a expressão inferno sendo lançadas no lago de fogo. E as pessoas pensavam, o inferno não é o fim de tudo, acaba ali? Não, porque não era para ser inferno que está escrito Apocalipse 20, quem tem a Bíblia aí, deu uma conferida no texto que nós estamos estudando. O texto básico é o Apocalipse 20, o versículo 14. Dê uma conferida aí, você que chegou agora, e nós vamos ter aqui uma tradução do espanhol, né? A minha Bíblia é uma Bíblia interlinear, então ela tem espanhol e tem inglês. Então nós vamos ler aqui. Por que não acontece isso no espanhol e não acontece isso também no inglês, não é? O inglês, o que é inferno, o que é Hades, está tudo certo. As Bíblias mais simples no inglês, e tanto no inglês quanto no espanhol, traz a palavra Hades e traz a palavra inferno, se referindo ao lago de fogo. Por exemplo, quando Jesus ele se expressa aos fariseus e ele diz assim, ali haverá pranto e ranger de dentes, ou em algum lugar ele diz assim, e serão lançados no inferno, no lago de fogo que arde com enxofre. Então, quando Jesus fala inferno, ele está tratando da condenação eterna. Ele está dizendo do juízo final, da condenação eterna daqueles que se rebelaram contra Deus. Então, nas nossas Bíblias, tradicionalmente, quando Jesus está falando de inferno,
ele está tratando da condenação eterna. Então, o texto grego ali é gena, se você observar a palavra original no grego, a palavra é gena. Mas em algumas Bíblias, nossa, esta passagem de Lucas 16 é a passagem do rico e do Lázaro. Uma boa parte das Bíblias vai estar também escrito a palavra inferno. E estando no inferno, o rico estava em tormento e pediu para Abraão, clamou para Abraão por misericórdia. Ou seja, o texto ali trata da palavra inferno, quando na verdade a expressão é Hades, que é concomitante com o Seol do Antigo Testamento. Então, a confusão de interpretação ocorre quando as pessoas leem um texto e encontram uma palavra e dá-se a sensação de algo já definitivo, não é? Por exemplo, algumas Bíblias que têm esse defeito também vai ter o mesmo defeito na passagem de 2 Pedro 2,4, onde ocorre a única vez a palavra tártaro na Bíblia, que é a referência que se dá como destino de anjos que são aprisionados temporariamente. A questão aqui não é se vai para o inferno, se não vai. A questão aqui que está posta, a discussão que se faz, é que aonde ocorre a palavra Hades, ela está tratando de um lugar que é temporário, não é? Ela está tratando de um lugar que é circunstancial e temporário. Então, a alma dos perdidos, daqueles que se rebelaram contra Deus, estão no Hades. E eles estão aguardando, de acordo com a doutrina mais aceita no meio da escatologia, se entende-se que haverão duas ressurreições. E estes que estão no Hades, eles estarão participando da segunda ressurreição para o juízo final, ou seja, vão ressuscitar para prestar contas no juízo final. Isso é o que a maioria, né, do mundo cristão aceita. Então, nós estamos aqui dialogando sobre algumas palavras que estão na Bíblia, mas que estão com alguma dificuldade de tradução. Na verdade, o problema é a tradução. Então, você vai pegar a Bíblia, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, ela tem uma tradução boa. A Bíblia, versão King James, é uma versão boa. Algumas Bíblias que não traz a palavra Hades, que é geralmente as traduções da Vida Nova, a Bíblia de referência Thompson e outras tantas, ela pode até ocorrer a palavra inferno, mas vai ter uma letrinha lá do lado. E no rodapé ele vai dar uma explicação sobre aquela palavra, mesmo que seja uma explicação simples ou simplória, mas terá uma explicação de que ali pode se traduzir como outra palavra. Por exemplo, eu separei aqui um texto da tradução Reina Valera, da versão da Bíblia em espanhol. Olha como está escrito o mesmo texto de Apocalipse 20, 14. Ele diz assim: "E la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta é la muerte segunda." Ou seja, e a morte e o Hades foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Este texto é um texto correto numa Bíblia em espanhol, não é? Assim como tem, por exemplo, um texto na versão de Jerusalém, que ocorre a palavra Hades, e assim também numa outra Bíblia, que é a versão King James, a Bíblia em inglês, ele diz: "Then death and the heads were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire." Ou seja, e a morte e o inferno
foram lançadas no lago de fogo. E aqui na Bíblia em inglês ele diz a morte e o Hades, né? Quem tem uma tradução em inglês, King James, vai ver aqui que está escrito, na tradução do inglês vai estar escrito a morte e o Hades. Também aparece essa expressão, o Hades, dizendo que o Hades é que está sendo lançado no lago de fogo. Nós temos alguns textos que vocês vão poder depois mastigar com calma, né? Que é Atos, por exemplo, Atos 2, 27. Ele faz uma alusão a um salmo, na verdade, ele diz lá, pois não deixará a minha alma no inferno, nem me permitirá que o seu santo veja a corrupção. Este é um outro texto no Novo Testamento que está traduzido inferno, quando, na verdade, deveria aparecer ali a palavra Hades. Não é? Porque no Antigo Testamento, a referência desse salmo está Seol, que é a versão hebraica do mesmo assunto. Né? No Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, ele diz assim, e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Na verdade, aqui também nesse texto, a palavra seria Hades, né? Porque é o lugar onde aprisiona pessoas e aprisionou toda aquela gama de gente do Antigo Testamento, a qual a palavra de Deus diz que ele foi lá e libertou no tempo da sua morte e ressurreição. Lucas 16, 23 é a passagem do rico e Lázaro, que nós já lemos, né? Também é uma passagem que tradicionalmente aparece a palavra inferno, quando na verdade deveria também estar traduzido como Hades. Então nós temos aqui alguns problemas de verdade de tradução. E o conselho que a gente dá aqui é para que você não se acostume muito tempo com a mesma Bíblia, não é? Você sempre que puder, você procure uma Bíblia revista e atualizada, ou revista e corrigida, né? Sempre que você puder ter à mão uma Bíblia boa, uma Bíblia Strong de estudo, uma Bíblia de referência Thompson, né? Mesmo algumas da editora Vida Nova, que são Bíblias boas de estudo, vai ter as suas anotações de rodapé, e você vai perceber que este lugar, né, o Seol no Antigo Testamento, o Hades no Novo Testamento, a palavra tártaro, muita gente nunca ouviu falar dessa coisa tártaro, porque, na verdade, é uma palavra que ocorre apenas uma vez na Bíblia inteira, tártaro, né? 2 Pedro 2,4. A origem no grego não é nem a origem do Hades, que é sepultura, né? A origem da palavra é sepultura, o lugar dos mortos, né? Hades. Tártaro não. Tártaro, ele está dizendo um lugar geográfico como crosta, camada da crosta terrestre, ou abismo, né? E é um lugar especificamente tratado para aprisionar anjos e também demônios, né? Me ocorreu agora uma passagem, aquela passagem que Jesus expulsa uma legião de demônios e os demônios acabam entrando numa manada de porcos. E uma expressão que o próprio demônio usa falando para Jesus por favor, não me mande para o abismo, né? Os demônios dizem lá, não me mandem, rogou-lhe para que não lhes mandassem para o abismo. Olha só
até onde vai a expertise dos demônios. Já conhecia esse lugar chamado Tártaro, que também na tradução grego, ela pode ser traduzida também como abismo, né? Então, você tem esses demônios, né, que é essa legião que deixou lá o Gadareno, e o texto, vocês podem procurar aí depois, ele vai dizer que os demônios rogou a Jesus para que não lhes mandassem para o abismo. E aonde é esse lugar? É um lugar sem volta. Se uma vez esse demônio cai nesse lugar, ele vai estar lá e está preso, como diz a 2 Pedro 2,4, aguardando o juízo. Ou seja, os anjos que pecaram, que Pedro faz referência, são os anjos da rebelião, é os anjos de Gênesis 4, né? De Gênesis 4 lá. Você vai encontrar aqueles anjos que vieram e tiveram um tipo de relação com a filha dos homens, e nasceu um tipo de raça misturada, que a Bíblia chama de Nefilins, não é? E dessa mistura nasceu os gigantes, né? A Bíblia fala que nesse tempo viveram gigantes na terra, apareceram gigantes na terra, a maldade se proliferou, coisa e tal, etc, etc. Mostrando que a partir dessa mistura a humanidade teve um percurso ruim. E isso aborreceu demais a Deus, e o final da história culmina com o dilúvio, né? Isso vai até a época de Noé, e Deus resolve, então, pôr um fim naquela sociedade de então. Nós estamos aqui, então, diante de um tema bastante complexo, como eu falei. Nós ainda teríamos que abordar aspectos da mitologia, né? Porque algumas dessas palavras você vai encontrar, inclusive, na mitologia, né? Tártaro aparece muito na mitologia grega. Hades é o nome, inclusive, de um deus, um dos deuses, né? Um dos filhos de Cronos. Na mitologia grega, Cronos perdeu o trono para seus 3 filhos, né? Zeus, Hades e Poseidon se rebelaram contra o seu próprio pai e o mataram. Então eles se tornaram os deuses do Olimpo, e depois de uma indigestão de Hades, Zeus o confinou para o submundo, né? E Hades, então, não era um lugar geográfico. Hades era uma pessoa, um dos 3 filhos de Cronos. E ele passou a governar as regiões do submundo, as partes inferiores da Terra, o ínferos, né? Partes inferiores da Terra, uma das outras traduções do latim, que traduz também a palavra inferno, né? E um pouco do mundo ocidental herdou essas transliterações, esses sincretismos, né? Mitológicos. Nós temos hoje os planetas, por exemplo, levam nomes de deuses místicos da mitologia romana, e por toda parte, né, você vai ter Júpiter, né, o Hades também se confunde com esse nome, né, na mitologia grega ele é o Hades, mas na mitologia romana ele é Júpiter, é o mesmo camarada, né? Assim como o diabo, na Bíblia tem vários nomes, né? O Apolion, é o coisa ruim, é o carcará, enfim, você vai encontrar essas coisas. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos, meu amigo, pastor Solon, pastor Jonas, quem andou por aí, saiu, né? Deu só uma passadinha, mas muito obrigado a si mesmo, da visão, meu amigo, um grande abraço. Deixa eu ver se eu consigo ver mais quem passou por aqui, a Silmara, o Diego, quem mais aqui, o Everton, né, a Edileuza, né, tem bastante pessoas que passaram aqui por hoje, e a gente vai dar uma parada aqui,
E fica aí um gostinho de quero mais, e a gente continua na próxima semana para dar uma encerrada, para dar uma fechada nesse tema, ok? E eu vou deixar aqui as referências que nós utilizamos para que vocês que tiverem interesse depois de procurar aí na Bíblia para dar uma conferida, ok? Então, nós lemos aqui Apocalipse 20, 14, nós lemos 2 Pedro 2, 4, nós lemos Atos 2, 27, nós lemos também Apocalipse 1, o 17 e o 18, nós lemos Lucas 16, 23, nós temos também a referência Lucas 12, 4 e 5, nós temos também a referência Mateus 5, 29, e se nós formos procurar todas as passagens bíblicas onde aparece a palavra inferno, aí você vai ler a Bíblia inteira, né? Porque tem muitas passagens, mas a gente separou só algumas para que a gente pudesse fazer aí umas considerações sobre esses problemas de tradução, aonde estão encaixados, mal postos, as expressões, dando margens para interpretações errôneas e dificultando ainda mais o entendimento. E muita gente hoje tem realmente dificuldade de entender qual é o destino dos perdidos, como que funciona isso. Tem gente que acha que no inferno, por exemplo, estava dizendo da mitologia grega, né? Porque na mitologia grega o Hades, ele mora lá no inferno, né? E aí ele governa aquele submundo, né? Uma parte da cristandade leiga importa esse conceito para o cristianismo, achando que o diabo, por exemplo, que representa Hades, que o diabo mora lá no inferno, que ele governa e reina no inferno, né? E, na verdade, o inferno hoje, que é o inferno literal, que é o inferno, que é a condenação eterna, o inferno hoje não tem ninguém, né? Onde está a alma dos perdidos é no Hades. E lá não tem anjo, lá não tem demônio, nem Satanás também está lá. Anjos rebelados contra Deus, eles estão no Tártaro. Então é preciso só arrumar essas coisas para que essa bagunça seja desfeita na mente das pessoas, né? Então, não existe no cristianismo um rei do inferno. O inferno, na verdade, foi criado por Deus para um fim e para um objetivo muito específico, que é onde será lançado Satanás, seus anjos e toda a sorte de homens que se rebelaram e rejeitaram Jesus Cristo como o seu Salvador. Ok? A gente continua na próxima semana. Obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.